Olá, pessoal! Nesse vídeo, revisaremos a unidade 2 do livro didático sobre sequências, progressões aritméticas e progressões geométricas. Começando, então, por sequências. Chamaremos de sequência ou de uma sucessão a qualquer conjunto ordenado. Por exemplo, nesse conjunto aqui, ele é formado por essa sequência: 3, 5, 7, 9, 11, até o 35. Essa é uma sequência cujo primeiro termo é o 3, o segundo termo é o 5, o terceiro termo é o 7 e assim por diante. Repare que essa sequência ela é finita, mas podemos ter também sequências infinitas. Por exemplo, essa sequência aqui ela é infinita. E quando a sequência é infinita, a gente sempre vê esses 3 pontinhos no final da sequência antes do parênteses. Nessa sequência, podemos escrever também que o A1 é o 0, o A2 é o menos 2 e o A5 é o menos 8. E assim por diante. PA. A PA simboliza progressão aritmética, que é toda a sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual à soma do termo anterior com uma constante R. O nome principal aqui para vocês lembrarem é esse daqui, ó, soma. Quando se trata de PA, nós teremos uma soma. E esse número, o R, ele é chamado de razão da progressão. Podemos classificar uma PA das seguintes formas. Uma PA, ela é crescente quando nós temos uma razão positiva. Percebe que nessa sequência, ó, do 1 para o 6, a gente soma 5. Do 6 para o 11, também somamos 5. Do 11 para o 16, também. Portanto, a razão é 5. Ela é decrescente quando os termos eles vão diminuindo. 100, 80, 60, 40. Percebe que está diminuindo 20 aqui? Isso significa que a razão é menos 20. E uma PA é chamada de constante quando os números não mudam. Nesse caso aqui, ó, nós temos menos 2, menos 2, menos 2, ou seja, que número que está sendo somado? 0, e, portanto, a razão é 0. Agora, vocês vão revisar aqui as fórmulas. São 2 fórmulas quando se trata de uma PA. Então, seja uma PA genérica, essa daqui, A1, A2, A3, AN, que é um termo desconhecido, e consideramos que ela tem uma razão R. Nós temos 2 fórmulas. A primeira é a fórmula geral de uma PA, que diz que um AN, ou seja, um valor da sequência, é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes R. Através dessa fórmula, nós conseguimos encontrar qualquer termo da nossa sequência, inclusive o A1, se for dado o AN, ou encontramos o AN, se nós tivermos já quem é o A1. Também temos a fórmula da soma dos primeiros termos da PA, que é essa daqui. A soma de N termos é igual a 1 mais a N vezes N e dividido por 2. Vamos agora resolver aqui 2 exercícios para vocês relembrarem. Então, para pensar e calcular. Qual é o milésimo número ímpar positivo? Olhando para essa questão, nem parece ser uma questão de sequência, pois o enunciado não nos dá assim de cara, já que é uma sequência. Então, por isso que a gente tem que olhar para a questão e analisar. Quando pergunta qual é o milésimo número ímpar positivo, nós temos que imaginar aqui uma sequência, começando do primeiro número ímpar e indo até chegar nesse milésimo. Então, escrevendo uma sequência para isso, nós temos números ímpares. O primeiro é 1, depois 3, 5, 7, 9, por aí vai. Com essa sequência, nós sabemos aqui quem é o A1 e nós também sabemos quem é o R. Tá? Primeiro que a gente tem que analisar isso daqui para saber se realmente é uma PA. Do número 1 para o número 3, a gente soma 2. Do 3 para o 5, também somamos 2. Do 5 para o 7, do 7 para o 9, e assim até o final.
Então, aqui, nós temos uma PA de razão R, 2. Precisamos descobrir qual é o milésimo termo dessa sequência, ou seja, o A1000. E o que nós temos aqui? O A1, que é o número 1, e nós temos que o R é 2. Agora, se eu quero descobrir quem é o A1000, eu vou pegar a fórmula do termo geral da sequência para descobrir quem é esse A1000. Então, a fórmula geral é essa daqui. No caso, o nosso N é esse valorzinho que está aqui, ó, o 1000. Então, basta substituirmos lá na fórmula. Então, fica A1000 igual, o A1 eu troco por 1, o N, como eu falei, é o 1000, e o R nós sabemos que é a razão 2. Começando aqui, ó, pelo parênteses, nós sabemos que 1000 menos 1 é 999. Lembrem-se que, quando nós temos essas duas operações, né, a conta de mais e a conta de vezes, temos que começar com a conta de multiplicação. Então, 999 vezes 2 dá 1.998. Somando com 1, 1.999. E prontinho. O milésimo número ímpar, positivo nesse caso, é 1.999. Mais uma questão aqui, ó, para nós pensarmos e calcularmos. A questão da VUNESP. A figura mostra 5 retângulos justapostos de uma sequência. Todos os retângulos possuem mesma altura, igual a 1 centímetro. Então, percebe que aqui nós temos um retângulo, em que a base é 2 e a altura é 1 centímetro. Aqui nós temos um outro, ó, em que no caso a base fica 2 mais 2 mais 2, então é base 6 e a altura 1. E assim em diante. Sabendo que 1 metro quadrado equivale a 10.000 centímetros quadrados e que a sequência é constituída por 100 retângulos, vou grifar aqui que esse número é importante, são 100 retângulos. A figura formada tem área igual a, e aí nós precisamos descobrir qual que é a área dessa figura em metros quadrados. E aí, pensem um pouquinho, o que a gente pode fazer aqui? Eu recomendo, pessoal, que vocês pausem o vídeo e tentem resolver essa questão, tá? Antes de eu resolver. Todas as vezes que eu for resolver uma questão, vocês podem fazer isso. Mas vamos lá, ó. Como aqui nós precisamos somar todas as áreas, a gente precisa pensar em alguma sequência aqui, que no caso tem que ser uma sequência de área mesmo. Então, vamos escrever uma sequência para essas áreas. No primeiro retângulo, aqui em cima, a área, como é base vezes altura, a área vai ser 2 vezes 1, então, nosso primeiro número aqui é 2. No segundo retângulo, nós temos aqui uma base que mede 2 mais 2 mais 2, 6. Como a altura é 1, então fica 6 vezes 1. Então, essa área é 6. No retângulo de baixo, ó, nós temos essa medida, 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. 5 vezes o 2. Então, a área é 10. Isso porque a altura do retângulo é 1. Então, 10 vezes 1 é 10. No de baixo, ó, vou contar aqui quantos pedacinhos de 2 centímetros nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 vezes a medida de 2 centímetros. 7 vezes 2, nós temos, então, 14 centímetros. E no de baixo aqui, ó, era 7. Aumentou 2 desse lado e 2 desse lado. Então, passa a ser 9. 9 vezes 2 centímetros, que dá 18. Com isso, nós já temos aqui a nossa sequência. Então, voltando um pouquinho, né? Como que eu olho para isso e eu consigo enxergar aqui uma sequência? Primeiro que o exercício, ele quer a soma das áreas de 100 retângulos. Teria como calcularmos a área de 100 retângulos aqui? Não, né, pessoal? Então, a gente parte daí e aí a gente percebe que dá para calcular a área de um, a área desse, né? A área desses
5 retângulos que estão aqui. E com isso, a gente precisa observar que isso daqui é uma sequência e é uma PA. Do 2 para o 6, está somando 4. Do 6 para o 10, também está somando 4. Do 10 para o 14, do 14 para o 18. Portanto, nós temos sim uma sequência, e essa sequência é uma PA de razão 4. Como no caso o exercício, que é a soma de todas as áreas desses 100 retângulos, o que nós precisamos calcular aqui é o SN, a soma dos 100 primeiros termos desta PA aqui. Então, peguei a fórmula aqui e eu vou substituir. Nesse caso, o nosso N é 100, porque é a soma de 100 termos. Então, substituindo, fica S100. O A1 a gente troca por 2, porque é o primeiro termo que está aqui. O AN fica A100. O N troca por 100, o 2 eu só copiei. Só que e esse A100 aqui? Quanto que vale o A100? Nós já temos? Não, não temos. Por isso, então, a gente vai ter que pegar aquela outra fórmula, a fórmula do termo geral, e calcular quem é o A100. De acordo com a fórmula, nós temos que o A100 é igual ao A1 mais 100 menos 1 vezes R. Vou substituir aqui, ó. O A1 sabemos que é 2, 100 menos 1 dá 99, e a razão é 4, como nós vimos aqui. Fazendo essa multiplicação, dá 396. Somando com 2, 398. Agora que descobrimos quem é aqui, ó, o A100, deixa eu apagar esse zerinho aqui que ficou a mais. Sabendo quem é o A100, que é 398, a gente volta para essa fórmula aqui e substitui, ó. No lugar do A100, coloco 398. Aqui eu já fiz essa divisão também. 100 dividido por 2, eu já coloquei lá 50. Resolvendo, então, essa soma e essa multiplicação por 50, encontramos, então, que o S100 é 20.000 centímetros quadrados. Olhando nas alternativas, não tem esse valor, porque aqui está tudo em metros. Só que o próprio exercício, ele já deu aqui para a gente a relação que a gente precisa usar, ó. 10.000 centímetros quadrados equivale a 1 metro quadrado. No caso, se nós temos 20 centímetros quadrados, né, o dobro disso daqui, então a alternativa correta vai ser 2 metros quadrados. E é isso. Vamos falar agora sobre PG, que é a progressão geométrica. Chamamos de progressão geométrica qualquer sequência de números reais, onde cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, só que multiplicado, olha a palavrinha importante aqui, por uma constante denominada razão, Q. Então, lá na PA, de um termo para o outro, nós tínhamos uma soma. Aqui na PG, de um termo para o outro, nós temos uma multiplicação. E o valor que é somado lá na PA, lá também era chamado de razão. A diferença é que na PA, nós temos o hábito de usar a letra R para razão. E já aqui na PG, para a razão, a gente tem o hábito de utilizar a letra Q. Então, alguns exemplos. Nessa sequência aqui, do 1 para o 2 está sendo multiplicado por 2, do 2 para o 4 também, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, como está sendo sempre multiplicado por 2, nós temos uma PG de razão 2. Olha essa daqui, que é uma PG, no caso, constante, ó. 5, 5, 5. Então, é uma PG de razão 1, porque sempre é multiplicado por 1. Nessa outra aqui, ó, de 100 foi para o 50. Então, é como se estivesse dividindo por 2, né? Do 50 foi para o 25, também dividiu por 2. Mas como na PG nós trabalhamos com multiplicação, então, ao invés de dizermos que foi dividido por 2, nós dizemos que foi multiplicado por meio. Portanto, essa é uma PG de razão meio, ou 0,5. Nessa outra aqui, ó,
Essa é interessante porque nós temos um termo que é positivo, um que é negativo, um positivo e um negativo. Como que o 2, ele se transforma no menos 6? 2 vezes 3 dá 6. Só que para que fique negativo, tem que multiplicar também por um número negativo. Então, 2 vezes o menos 3 dá menos 6. Aí, do menos 6, se eu multiplico por menos 3, como menos com menos é mais, fica 18. E aí, segue fazendo essa conta. 18 vezes menos 3 dá menos 54. Faz de novo vezes menos 3, vai dar 162. Então, nós temos aqui uma PG em que a razão é menos 3. Sempre que a razão de uma PG é negativa, fica assim, ó, é uma PG que vai alternando entre os sinais de positivo e negativo. E aí, vamos ver aqui as fórmulas que nós usamos na PG. Então, peguei aqui uma PG genérica, onde o A1 é o primeiro termo, o AN é o enésimo termo, né, um termo desconhecido, de ordem N. E o Q é a nossa razão. Então, a primeira fórmula é a fórmula do termo geral. Então, aqui nós temos que o AN, um termo qualquer da sequência, é igual o A1, que é o primeiro termo, vezes a razão elevado a N menos 1. Então, através dessa fórmula aqui, nós conseguimos encontrar qualquer termo da sequência. Vamos supor que o exercício pede para encontrar o A23. Pega essa fórmula aqui. E dependendo do exercício, também a situação, às vezes a gente precisa encontrar quem é o quê, às vezes precisamos do valor de N. E assim como na PA, às vezes precisamos também somar os N primeiros termos da PG. E aí utilizamos essa fórmula. Não é a única fórmula, tá, gente? Não sei se foi essa daqui mesmo que vocês praticaram aí. Tem uma outra, mas são fórmulas equivalentes. Então, para pensar e calcular, vamos lá. Façam antes de mim, tá? Numa progressão geométrica de 4 termos positivos, a soma dos 2 primeiros vale 1. E a soma dos 2 últimos vale 9. Calcule a razão da progressão. Então, aqui, nós precisamos escrever uma PG genérica, porque o exercício não deu nenhuma informação de pelo menos um desses 4 termos. Nós só sabemos que quando somamos os 2 primeiros, dá 1. Quando somamos os 2 últimos, dá 9. Então, nós podemos escrever essa sequência dessa forma. O primeiro termo, eu coloquei A1 mesmo. O segundo termo, para eu não colocar assim, A2, A3, A4 e ficar um monte de letra, tudo diferente, e aí a gente não ia conseguir fazer nenhuma conta, eu pensei assim, ó, que o nosso segundo termo, ele é igual o primeiro termo vezes a razão. Ou seja, A1 vezes Q. Depois, quando nós olhamos para o próximo termo, ele é igual o segundo vezes Q. E se eu pego A1Q e eu multiplico por Q de novo, fica Q vezes Q, que é Q ao quadrado. Então, por isso que ficou assim. E para descobrir o próximo termo, basta a gente pegar esse, que é o terceiro termo, e multiplicar pela razão de novo. A1, Q ao quadrado. Quando eu multiplico por Q mais uma vez, Q ao quadrado vezes Q, fica Q ao cubo. Por isso que a sequência ficou dessa forma. Agora eu vou usar aqui as informações de lá do enunciado. A primeira é que a soma dos 2 primeiros termos vale 1. Então, vou escrever aqui, ó, que o A1 mais o A1Q é igual a 1. E a soma dos 2 últimos vale 9. Então, quando nós pegamos A1Q ao quadrado e A1Q ao cubo, nós temos que aquilo vale 9. Dessa forma, nós ficamos aqui com um sistema. Só que esse sistema a gente precisa ir mexendo nele, dando uma simplificada para a gente conseguir resolver. Então, vou tentar simplificar aqui, ó. O
que a gente consegue fazer nesse caso? Ó, como aqui tem A1 e aqui também tem A1, a gente consegue colocar o A1 em evidência. É o que eu vou fazer. Na equação de baixo também. Temos A1 aqui, temos A1 aqui. Então, também dá para colocar em evidência. Então, chegamos nesse sisteminha aqui. Então, ó, colocando A1 em evidência, fica assim, porque A1 vezes 1 volta nesse A1 aqui. E A1 vezes Q dá exatamente isso daqui. E copiei o igual a 1. Na equação de baixo, A1 vezes Q ao quadrado volta nessa expressão. E se faz A1 vezes Q ao cubo, volta nessa expressão aqui. Então, foi o que eu fiz. Coloquei o A1 em evidência, tanto na de cima quanto na de baixo. Ainda nós conseguimos isolar esse A1, porque esse parênteses aqui, ó, ele está multiplicando o A1. E tudo que em uma equação está multiplicando de um lado, a gente pode usar a operação inversa e colocar ele dividindo do outro lado. Então, fazendo isso, nós obtemos esse outro sisteminha aqui, ó. Então, o que eu fiz aí, pessoal, foi só passar dividindo mesmo, tá? Peguei o 1 mais Q que estava aqui, ó, e joguei ele lá para baixo. Aqui também, peguei esse parênteses e joguei ele lá para baixo. Só que aí, percebe que a expressão de cima, essa fração, é o valor de A1. E na de baixo também, isso daqui é o valor de A1. Se o A1 vale isso, e ao mesmo tempo o A1 vale isso, não significa que essa fração é igual a essa fração? Sim, né? Então, nós podemos escrever essa igualdade aqui, ó, que a primeira fração é igual à segunda fração. Para dar continuidade disso daqui, ó, o que nós podemos fazer também é colocar o Q ao quadrado em evidência. Porque nós temos Q ao quadrado aqui, e no Q ao cubo, nós também temos ali um Q ao quadrado. Colocando o Q ao quadrado em evidência, fica assim. Só que aí, nessa igualdade, quando a gente olha nos dois denominadores, nós temos 1 mais Q aqui, 1 mais Q aqui. Então, dá para simplificar, dá para cancelar isso daí. Dessa forma, nós ficamos com 1 igual a 9 sobre Q ao quadrado. E aí, nós podemos fazer uma multiplicação em cruz. 1 vezes Q ao quadrado é Q ao quadrado. Aqui embaixo, já que eu cancelei tudo, é como se tivesse ficado o número 1. Então, eu posso fazer 1 vezes 9. Então, 1 vezes Q ao quadrado dá Q ao quadrado. E 1 vezes 9 dá 9. Como nós temos Q ao quadrado, tira a raiz do 9. E aí, nós descobrimos que esse Q vale 3. Quando nós resolvemos uma equação em que nós temos, né, um x ao quadrado, a gente tira a raiz e considera dois sinais, o sinal de mais e o sinal de menos. Nesse caso aqui, ó, a gente também poderia considerar que o Q é mais ou menos a raiz de 9, que daria mais ou menos 3. Mas como lá no enunciado está falando que é uma progressão geométrica de 4 termos positivos, se eu coloco aqui que esse Q vale menos 3, a gente não teria todos os termos positivos, tá? Iria oscilar entre valor positivo, valor negativo. Então, por isso que aqui eu já considerei direto que o Q é positivo. Portanto, a alternativa correta é a letra A. E aí vamos falar agora, né, para a gente finalizar, da PG infinita, né, da PG que converge. Então, quando a PG é infinita, a gente fala sobre a soma dos termos. Então, considere uma PG ilimitada, ou seja, de infinitos termos e decrescente. Nessas condições, podemos considerar que no limite teremos a n igual a zero. Então, como assim, né? Vocês podem me perguntar.
Por isso eu coloquei um exemplo aqui de uma PG que ela é infinita, né? Ela é ilimitada e que o limite vai para zero. Então, o nosso A1 é 8, o A2 é 4, depois o A3 é 2, é 1. Percebe que aqui está sempre sendo dividido por 2? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. E a gente continua nisso. 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 dividido por 2 dá isso daqui. Divide por 2 de novo, dá 0,125. Divide, dá esse. Divide por 2 de novo, dá esse. Isso vai ter fim? Não vai. Todo número a gente consegue dividir por 2. Só que ele vai ficando tão pequenininho, que vai chegar uma hora que o termo aqui da nossa sequência, ele vai ser 0,00000, ou seja, ele vai ser tão pequeno, que a gente considera que o valor dele é zero. Quando nós falamos isso, né, não é um valor que é zero, mas a gente considera zero por ser muito pequeno. Então, isso significa que nós teremos um limite que vale zero, tá? Por ele ser muito pequeno. Então, é nesse caso que nós temos uma PG convergente, né? Ela vai para zero, uma PG ilimitada. E aqui, lembrando que quando nós falamos que o termo está sendo dividido por 2, é porque a razão vale meio. Então, no exemplo que eu coloquei, nós temos uma razão meio. E aí, quando nós pegamos lá a fórmula da soma da PG normal e consideramos que o nosso limite é zero, que o AN é zero, nós chegamos nessa fórmula aqui. Então, toda vez que nós temos uma PG decrescente e ilimitada, e nós temos que calcular a soma dos termos, nós utilizamos essa fórmula. Então, um exemplo aqui para vocês, para pensar e calcular, respondam aí. Resolvam a equação. E aí nós temos x mais x sobre 2, mais x sobre 4, x sobre 8, x sobre 16. Tem mais 3 pontinhos aqui, ou seja, é infinito, igual a 100. Percebe que os nossos valores aqui, eles vão diminuindo. Porque aqui, por exemplo, se eu ignorar esse x, eu tenho aqui o valor de 1, depois aqui eu tenho 1 sobre 2, que é a metade, eu peguei 1 e dividi por 2. Depois aqui 1 sobre 4 é como se eu tivesse pegado meio e dividido na metade. Então, 1/4, depois 1/8, 1/16, né? Então, eu tenho, no caso, valores que estão decrescendo. Então, o primeiro membro aqui, antes do sinal de igual, nós temos que observar que isso é uma PG, onde o primeiro termo é x, e que a razão é meio, tá? Como eu falei para vocês, esses valores, eles estão sempre sendo divididos por 2. E quando nós temos uma sequência em que de um termo para o outro divide por 2, isso é o mesmo que dizer que está sendo multiplicado por meio. Por isso que a razão é meio. E se nós temos, então, aqui uma PG infinita, nós sabemos quem é o primeiro termo, sabemos quem é a razão, e nós temos aqui uma soma, então isso está relacionado com a soma infinita. Nós sabemos que essa soma infinita vale 100. Então, eu vou substituir aqui, o S infinito, eu vou trocar por 100. O A1 é o X, e o nosso Q é meio. Então, fica assim. 1 menos 0,5 é 0,5. Quando eu chego aqui, eu posso fazer uma multiplicação em cruz, ou simplesmente pensar que eu tenho que pegar o 0,5 e multiplicar o 100. Então, eu tenho x, né, se eu fosse multiplicar em cruz, pensando que aqui embaixo tem o número 1, 1 vezes x é x, e 100 vezes 0,5 dá 50. Ou seja, x é igual a 50, que é aqui a solução da nossa equação. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem dúvidas,
Estou à disposição para esclarecê-las. Bons estudos para vocês!